Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. Mais de 19 milhões de brasileiros trabalham no segmento do agronegócio. E uma pesquisa indicou que houve um aumento de quase 5% na comparação com o ano passado. Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ-USP, apontou que no segundo trimestre deste ano, mais de 19 milhões de pessoas estão empregadas no agronegócio brasileiro. Segundo a pesquisa, a população ocupada no setor aumentou 4,6%, o equivalente a 839 mil pessoas na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o maior número em um segundo trimestre desde 2015. Um processo gradual de recuperação dos empregos e também a conjuntura favorável no setor do agronegócio refletem nesse bom resultado para o mercado de trabalho. O novo recorde no agronegócio, com a maior safra de grãos da história, foi um dos fatores que impactou o setor. A chamada safrinha de milho, antes considerada uma espécie de xepa, apenas para manter o solo coberto, ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. E olha só que bacana os dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações de carne de frango in natura ou processadas totalizaram em agosto mais de 437 mil toneladas. O volume é 15,3% a mais do total exportado em 2021. A receita obtida pelas exportações no mês foi de 922 milhões de dólares. O número é um recorde histórico. A China é o principal destino da carne de frango brasileira, representando 18,3% das vendas. E ainda falando de economia, as vendas de veículos cresceram em agosto na comparação anual. Segundo a FenaBrave, mais de 200 mil unidades foram vendidas no mês passado. A venda de veículos no Brasil subiu 20,68% em agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Quase 208.500 novos carros, vans, ônibus e caminhões foram vendidos este mês, enquanto em agosto de 2021 foram cerca de 173 mil vendas de veículos. Ainda de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, ao considerar motos e outros veículos, os emplacamentos registraram alta de 12,6% em agosto, totalizando 346.505 unidades. Segundo a FenaBrave, os bons resultados indicam que o mercado está atingindo o equilíbrio entre oferta e demanda. E o resultado positivo aponta uma clara tendência de recuperação dos emplacamentos no Brasil. E uma boa notícia para o bolso do consumidor. Um levantamento feito pelo Diese mostrou que o valor da cesta básica registrou queda em 16 capitais do Brasil. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos das 17 capitais analisadas, 16 registraram queda nos preços da cesta básica no mês de agosto. Com queda de 3%, a cesta de Recife foi a que mais caiu no período. Na sequência, ficaram Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília, que diminuíram um pouco mais de 2% do valor. Apesar de registrarem queda, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro foram as capitais que registraram a cesta básica mais cara do período, com o custo médio acima dos R$ 749. Já a mais barata foi registrada em Aracaju, com o valor estimado de R$ 539. Quando comparado com agosto do ano passado, o valor da cesta mostra alta em todas as capitais pesquisadas, com a maior variação no Recife, de cerca de 21%, e a menor em Porto Alegre, com cerca de 12%. E neste mês de setembro, o teletrabalho ou trabalho remoto passou a ser prioritário para portadores de deficiência e funcionários responsáveis por menores de idade. Estagiários e aprendizes também podem optar por esse formato.
O texto traz a definição oficial de teletrabalho e explica que essa forma de atuação profissional não deve ser confundida ou equiparada com as atividades de telemarketing e teleatendimento. Nas empresas, devem ter prioridade para as vagas nessa modalidade os empregados com algum tipo de deficiência, aqueles que têm filhos ou que são responsáveis pela guarda judicial de crianças de até 4 anos de idade. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. Segundo a lei, a prestação de serviço remotamente precisa estar prevista no contrato individual de trabalho, onde deve constar expressamente. Entretanto, o regime de teletrabalho não fica descaracterizado caso o funcionário precise realizar algumas atividades presenciais e tenha de ir à empresa regularmente. A lei define 3 possibilidades para o controle dos serviços prestados: por jornadas horas trabalhadas, por produção ou por tarefa. Apesar disso, o uso de equipamentos, softwares, ferramentas digitais ou aplicações de internet fora da jornada de trabalho normal do empregado não pode ser considerada como tempo à disposição da empresa, regime de prontidão ou de sobreaviso. Segundo a nova norma, usar e-mail ou receber e responder mensagens de SMS ou de aplicativo fora do horário de trabalho só será considerado como tempo trabalhado se isso estiver previsto em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva. A adoção do trabalho presencial, mesmo se o empregado realizar o teletrabalho em localidades diferentes da prevista no contrato, não impõe ao empregador a responsabilidade por despesas relacionadas ao deslocamento, exceto se existir acordo expresso entre as partes. Vamos agora de notícias internacionais. No esforço do governo da Espanha para combater a inflação e o aumento do custo de vida, as viagens de trem com um percurso inferior a 300 quilômetros já estão disponíveis gratuitamente até o final do ano para toda a população do país. Os passageiros, tanto moradores quanto turistas, terão direito a viagens gratuitas em trens locais e rotas de médio alcance entre as cidades. É necessário se registrar para tirar um cartão de viagem, que exige um depósito e é pago por um subsídio do governo de 221 milhões de euros, equivalente a 1 bilhão e 150 milhões de reais. A Espanha, como muitos outros países, está lutando contra a alta inflação, cuja taxa subiu para 10,8% em julho, o nível mais alto em 38 anos. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, culpou em grande parte a guerra da Rússia na Ucrânia pelo aumento dos preços. A iniciativa espanhola faz parte de um pacote de 9 bilhões e 500 milhões de euros anunciado em junho, destinado a ajudar a população a enfrentar o aumento do custo de vida. Ele incluiu 3 bilhões e 600 milhões de euros, que equivalem a 18 bilhões e 760 milhões de reais em cortes de impostos, aumento de aposentadorias e outros subsídios e gastos. E veja a seguir, Brasil vai fazer testes em humanos de uma nova vacina contra a malária. E você vai ver também a aventura de um brasileiro que fez um bate-volta de carro até os Estados Unidos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu estou de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E eu começo falando de saúde. Olha só, o Brasil iniciará os testes em humanos de uma nova vacina contra a malária no ano que vem. O medicamento está sendo desenvolvido pela Universidade de São Paulo em parceria com uma universidade norte-americana. Segundo os dados informados pelos cientistas que estão produzindo a vacina,
A previsão é de que a tecnologia seja transferida para o Brasil assim que houver a aprovação da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Antes da realização em humanos, os pesquisadores precisam comprovar os resultados dos testes pré-clínicos aos órgãos reguladores e mostrar a estabilidade da vacina, assim como as condições de armazenamento e validade. Os primeiros, realizados em camundongos, mostraram que a vacina foi capaz de controlar a atividade do parasita responsável pelo tipo de malária mais comum no Brasil, a Plasmodium vivax. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2020 foram notificados mais de 145 mil casos da doença, a maioria deles na Amazônia. Essa tem sido uma corrida implacável contra a doença que mata milhares de seres humanos anualmente, principalmente em países tropicais. Segundo a Fiocruz, o Plasmodium vivax é responsável pela maioria dos casos da doença no Brasil. Os principais sintomas da malária causado pelo Plasmodium vivax são mal-estar, calafrios, febre diária no começo, que pode evoluir para um padrão febril no intervalo de a cada 2 dias, suor intenso e prostração. A principal causa de morte por malária é o diagnóstico tardio e a falta de profissionais familiarizados com o quadro da doença. Ainda de acordo com a Fiocruz, no Brasil, ocorrem 100 vezes mais óbitos nas áreas fora da região amazônica do que na região endêmica propriamente. Mas os testes e a chegada dos imunizantes pode aliviar essa crise, como ocorreu em outras partes do mundo que sofrem com a doença. No ano passado, a Organização Mundial da Saúde aprovou a primeira vacina contra a malária. O imunizante recebeu a autorização de uso após o sucesso de programas pilotos realizados na África, em países como Gana, Quênia e Malawi. E agora um lembrete importante. O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro, diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo era até sexta-feira. Até o momento, segundo dados do Ministério, apenas 34% das crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas contra a paralisia infantil. E a meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo. E ainda falando de saúde, o Ministério da Saúde lançou um plano para eliminar o surto de sarampo, que atinge 4 estados brasileiros. Só esse ano, o Brasil já registrou 44 casos confirmados da doença. O Ministério da Saúde publicou uma série de medidas que devem ser aplicadas até novembro do ano que vem para frear o avanço de novos casos da doença em todo o país. De acordo com a pasta, a vacinação é a melhor forma de prevenir o sarampo. Para isso, os brasileiros dispõem da vacina tríplice viral, que também previne cachumba e rubéola, e a tetraviral, que protege também contra a catapora. A queda da cobertura vacinal no Brasil nos últimos 6 anos é um fato que preocupa especialistas e coloca o país em risco para o avanço de surtos de sarampo. Para tentar mudar esse cenário, até o dia 9 de setembro acontece uma campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa por meio de tosse, espirro, fala e respiração. Os principais sintomas da doença são febre, tosse persistente, irritação ocular e secreção nasal, seguidos por manchas avermelhadas pelo corpo. A situação da doença preocupa o Ministério da Saúde, principalmente no estado do Amapá, que já diagnosticou 32 casos da doença e lidera o número de registros no país. Em seguida, vem o estado de São Paulo, com 8. Rio de Janeiro e Pará confirmaram 2 infecções cada. No total, o país notificou mais de 2.000 casos da doença só esse ano. 1.666 foram descartados e outros 295 seguem em investigação. E a procura por exames que detectam câncer de mama e de colo de útero caiu no Hospital de Amor, que fica em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Por isso estão sobrando vagas. O hospital ainda conta com equipamento, é bom lembrar isso, que aumenta em até 40% as chances de identificação da doença. O novo equipamento do Hospital de Amor para detecção de câncer de mama
tem uma série de vantagens em relação ao mamógrafo convencional. Enquanto o equipamento de mamografia tradicional, digital, faz 4 imagens, 2 de cada mama, essa aqui a gente consegue adquirir até 30 imagens de cada mama. A gente consegue diferenciar melhor o que é glândula, tecido mamário, do que realmente é lesão, nódulo, suspeita de câncer. Ele é capaz de detectar até 40% a mais de cânceres invasivos do que o aparelho de mamografia tradicional. A tomossíntese mamária está em operação na capital há pouco mais de 20 dias. O Hospital de Amor tem capacidade para realizar até 100 mamografias por dia. Estamos aqui recebendo todas as mulheres que têm a partir de 40 anos, não precisa de pedido médico. E o câncer, quando ele é descoberto na mamografia, antes de ser palpável, ele tem muito mais chance de cura. E por que ele é melhor também, esse diagnóstico mais precoce? Porque a cirurgia vai ser menor, não vai precisar talvez tirar gânglios da axila. Muitas vezes a paciente não precisa nem fazer quimioterapia, dependendo do tamanho e do tipo do câncer. Com a pandemia, a procura por atendimento aqui no Hospital de Amor caiu consideravelmente. Estão sobrando vagas, tanto para fazer a mamografia quanto para fazer o preventivo, o exame que detecta o câncer de colo de útero. Também conhecido como Papa Nicolau, o exame preventivo deve ser realizado a partir dos 25 anos de idade. Toda mulher acima de 25 anos, até 64 anos, ela tem que fazer o seu exame periodicamente, independente de estar casada, de estar tendo qualquer sintoma. É importante fazer, porque numa fase inicial, uma alteração pré-cancerosa não dá nenhum sintoma. Nós temos que vacinar nossas meninas, adolescentes, e nós temos um exame que detecta a alteração, o câncer antes dele acontecer. Isso não existe em outro tipo de câncer, é só no câncer de colo que é possível. Para fazer os exames, é só comparecer no Hospital de Amor, munido de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, ou ligar para o número 3304-6600. Infelizmente, nós ainda temos aqui no estado uma incidência alta quando a gente compara com o Brasil como um todo. O estado tem uma excelente estrutura, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nas 3 unidades do Hospital de Amor. Nenhum estado tem 3 unidades do Hospital de Amor para fazer prevenção. Então, nós temos tudo na mão para reduzir essa incidência. Só que as mulheres têm que vir fazer a coleta. E o Ministério da Saúde lançou um guia para médicos sobre gestantes e bebês. As alterações congênitas representam a segunda principal causa de mortes entre recém-nascidos. O novo guia prático do Ministério da Saúde traz orientações e prevenções para os casos de bebês com anomalias congênitas. Essas questões afetam o desenvolvimento de bebês durante a gestação e podem afetar qualquer tecido do corpo humano, como ossos, músculos ou órgãos, resultando em alterações físicas. As modificações são detectadas ainda na gestação ou após o nascimento. Um guia prático foi elaborado para profissionais da saúde sobre os diagnósticos de anomalias congênitas no pré-natal e no nascimento. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico é fundamental não só para o maior cuidado e atendimento no Sistema Único de Saúde, mas também para diminuir os impactos dessas condições na vida de pacientes e seus familiares. Além disso, se detectadas a tempo, algumas dessas alterações podem ser prevenidas. Dados da Organização Mundial da Saúde revelaram que aproximadamente 295 mil recém-nascidos morrem por ano em decorrência dessas condições. No Brasil, são 24 mil nascidos com essas alterações e elas já representam a segunda principal causa de mortalidade infantil. E atenção a essa reportagem. Pilotando um Fiat Uno com mais de 20 anos de uso e que foi transformado em um motorhome, um brasileiro percorreu mais de 20 mil quilômetros num bate-volta entre o Brasil e os Estados Unidos. Este é o registro da tão sonhada chegada a Nova York. Foram mais de 20 mil quilômetros percorridos durante 128 dias, no ninho que ficou famoso. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Estamos na Times Square, rapaz, de Uno, bicho! De Uno, rapaz! A caranga de respeito tem tudo que uma pessoa precisa para sobreviver.
Ele tem uma cama de 1,80 m que cabe eu certinho, dá 2 dedos assim da minha cabeça. Cabe eu, um cara maior não entra. Tem um armário que eu guardo minhas comidas, tem um armário com 2 gavetas que eu guardo minhas roupas, tem uma geladeira de 12 volts, que é igual a geladeira que você tem na sua casa lá, que gela, faz gelo, tudo certinho, que foi um presente de um amigo aqui dos Estados Unidos. E tem uma pia para mim lavar louça, para mim escovar dente, e tem um fogãozinho de uma boca, assim, tem uma caixinha de água em cima de 26 litros. 1 a 1. Esse foi o nome que o Luiz deu ao projeto. Quando resolveu seguir de carro para os Estados Unidos, ele criou este perfil, não com grandes pretensões, mas apenas para postar o diário de bordo. Só que hoje, a página tem mais de 260 mil seguidores, que não só curtem o conteúdo que ele posta, mas ajudam financeiramente, dão condições para que ele sonhe ainda mais alto. Não sei se Canadá, vamos ver, talvez Canadá agora, que é o pra cima aqui. Se ele for mesmo até lá, serão ao todo 16 países percorridos. Até agora foram 15. Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala, México e Estados Unidos agora. Muito além dos lugares, Luiz diz que são as pessoas que fazem essa jornada realmente valer a pena. É transformador, assim, eu sempre lembro de todos os lugares, eu sempre lembro das pessoas que eu conheci nos lugares, porque é isso que eu vou levar para minha vida, para sempre. São as amizades que eu fiz durante esse caminho, durante esse trajeto. Porque lugar bonito tem, todo lugar tem um lugar bonito, assim, pra você ver. Mas quem vai te tocar, te transformar e vai te fazer melhor e você vai recordar são as pessoas que você conhece. É isso que dá vida ao homem que ama viajar e deu início ao projeto para fugir da depressão, desencadeada após a morte da avó que o criou. Hoje, feliz, o youtuber diz que as experiências vividas tornam-se lição de vida para ele e para aqueles que o seguem. O que eu mais vou levar para minha vida é isso, cara. Viver cada dia como se fosse o último, aproveitar cada momento, cada instante do lado das pessoas que estão ao meu redor e conhecer os lugares e, e é isso, cara. Acho que é isso. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!